Neste tópico, vamos analisar as lentes esféricas, né? Então veja bem, vamos observar um pouco mais de perto como que são as lentes esféricas do ponto de vista matemático. Veja, vimos que as lentes são elementos ópticos que modificam, né, que causam uma descontinuidade na luz por refração, pelo fenômeno da refração. Existem as lentes asféricas, que no caso particular de uma excentricidade muito grande, a equação da lente asférica ela é uma equação da hipérbole, ou uma equação a equação da hipérbole quando a excentricidade é maior que 1, né? E a equação da elipse, do elipsoide, quando a excentricidade é menor que 1. Então, veja bem, essa equação serve tanto para elipsoide quanto para hipérbole. Ela é uma equação, a equação das lentes asféricas. Vamos chegar então agora em uma equação das lentes esféricas, né? Vamos tentar analisar isso aí. Então, vamos começar aqui desenhando uma normal, ó, uma linha normal. Chama aqui de linha normal. E agora, veja bem, aqui é o fonte pontual. Nossa fonte S pontual, geradora de ondas esféricas, né? Uma fonte pontual sempre gera ondas esféricas, né? E aqui agora a gente vai desenhar uma circunferência, né? Porque agora a nossa lente é uma lente esférica, com dióptro esférico, né? Nosso dióptro aqui, ele é agora uma circunferência, ok? Então esse é o nosso dióptro chamado de esférico, né? Dióptro esférico. E veja, novamente, né, a linha aqui é o centro, né, vamos chamar aqui de centro dessa circunferência, né, que é o centro dela. E veja, o raio que vem pela normal, ele segue paralelo, passando pelo centro, né? Passando pelo centro, ok? Agora, vamos escolher um ponto arbitrário aqui, ó, na linha normal, um ponto P arbitrário, e supor que qualquer outro raio que chegue aqui nesse dióptro, vamos chegar aqui no ponto que eu vou chamar de ponto A, ele vai seguir, veja bem, qualquer raio que passe por um ponto arbitrário aqui da circunferência A, ele vai seguir até este ponto P. Vamos supor isso aí. Ponto P arbitrário, né? Ponto P a gente escolhe de forma arbitrária, né? Então veja bem, quando os raios chegam aqui, eles vão sofrer uma descontinuidade e a gente vai analisar o que vai acontecer desse lado de cá, né? Vamos analisar o que vai acontecer desse lado de cá. Veja, do ponto de vista da reflexão, esse raio aqui ele sai com o mesmo ângulo, né? Ele sai com o mesmo ângulo. Em relação a uma normal que passa pelo centro. Em relação a uma normal que vai passar pelo centro aqui, né? Então ele entra aqui com um ângulo de incidência e sai aqui com um ângulo de reflexão. Parte da onda vai ser refletida e parte da onda vai ser refratada, né? Com um ângulo aqui, ó, a gente chama de ângulo de transmissão, né? De transmissão, ok? Aí aparecem dois outros ângulos aí importantes, que são os seguintes. Dois outros ângulos importantes
que são esse ângulo aqui, que nós vamos chamar de φ, de ângulo φ, e esse ângulo aqui, ó, que é o complementar de φ, esse ângulo aqui, ó, que é o complementar de φ, na verdade é π, que é 180 graus, menos φ, né? Vamos pôr para esse lado de cá, ó. É π menos φ, ok? Esse ângulo complementar aí que aparece. Esse aqui é o raio, agora as distâncias, né? Vamos pôr aqui diferente. Esse é o raio da circunferência, ele é um raio fixo, ok? Essa distância aqui, ó, daqui até aqui, né? Vamos chamar de distância LI, já que aqui é o meio incidente, né? De índice de refração incidente, vamos chamar essa distância de LI. E essa distância aqui, ó, vamos chamar de LT, né? O comprimento do raio transmitido, né? LT. E aí nós temos outras distâncias aqui que são essas, ó, daqui até esse ponto, até o vértice aqui, né? Vamos chamar essa distância de SI. E essa distância aqui até o ponto P, ó, de ST. Ok? Ver se está faltando alguma informação. Não, acho que é isso. Então aí, veja bem, nós temos um dióptro esférico, pegamos um raio arbitrário de comprimento no meio incidente de índice de refração LI. Quando ele chega aqui, ele reflete uma parte, refrata outra. A gente está supondo que ele está refratando aqui num ponto arbitrário dentro da circunferência P. Ok? Veja bem, esse aqui é o ângulo em relação ao normal, né? Passando pelo centro, o ângulo de transmissão. Aí, veja, dessa normal até, passando, que o normal passa por esse ponto, até a normal, essa segunda normal aqui, né? Essa primeira normal, essa aqui é a segunda normal, o ângulo a gente chamou de φ, o complementar aqui é π menos φ. O raio é fixo, R, e essas distâncias aqui na horizontal são SI, da fonte até o vértice, e ST, do vértice até o ponto P. Ok? Então essa é a geometria da lente esférica. Agora vamos utilizar essa geometria para tentar chegar em algum resultado. Vamos partir inicialmente do caminho óptico. Vamos determinar o caminho óptico. O caminho óptico que a gente já viu em vídeos anteriores. Então veja bem, ele é o percurso óptico, né? Ele vai ser o índice de refração do meio incidente vezes a distância percorrida pela onda incidente, pelo raio incidente, que é o LI, mais o índice de refração do meio de transmissão multiplicado pela distância percorrida pela onda, pelo raio de transmissão, né? Isso é uma constante, né? Isso aqui é o nosso percurso óptico, nesse caso específico do nosso desenho, ok? Agora veja bem, quem que é LI, né? LI, ó, se a gente usar aqui, existe um triângulo, né? Se a gente usar esse triângulo aqui, ó, o triângulo SAC, então a partir do triângulo SAC, ó, a gente pode obter o LI, que é essa distância aqui, ó, porque usando o teorema dos cossenos, né? Essa distância ao quadrado, então ela vai estar aqui dentro de uma raiz, esse termo do lado direito, é essa distância aqui, né? Quem que é essa distância, né? É o raio, ó,
o raio ao quadrado, né? Veja, essa distância ao quadrado é igual a essa distância ao quadrado mais essa distância ao quadrado menos o cosseno, menos essa distância vezes o cosseno deste ângulo. Essa é a lei dos cossenos, né? Então vamos aplicar a lei do cosseno. Então aqui vai ficar r ao quadrado mais, né, r ao quadrado, que é esse fator aqui, ó, mais esse tamanho aqui, ó, que é SI mais R, né? Então é SI mais R ao quadrado, menos 2 vezes esse fator, vezes este, vezes o cosseno deste ângulo. Isso tudo raiz quadrada disso, porque L ao quadrado, né, é igual a esse termo aqui, ó. Então, extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, a gente tem esse termo aqui. Então esse é o nosso, como a gente pode determinar aqui usando esse triângulo aqui, ó, a gente pode determinar esse LI. Agora, desse triângulo aqui, ó, CAP, do triângulo CAP, é possível a gente obter o LT. E agora o ângulo é π menos φ, né? Então LT vai ser, ó, LT vai ser o raio ao quadrado mais essa distância aqui, ó, na verdade esse raio ao quadrado, né? Esse raio ao quadrado. Essa distância aqui, ó, é essa toda, na verdade é essa, né? Menos o raio. Então essa distância aqui, ó, é essa distância ST menos o raio. Então vai ser ST menos o raio ao quadrado menos 2 vezes o raio, que é esse termo, vezes esse termo, que é ST menos o raio, né? Vezes o cosseno de π menos φ, né? De π menos φ. Isso elevado a meio também, ok? Então veja, mas o cosseno de π menos φ, veja, é cosseno de π vezes cosseno de φ, cosseno de π é menos 1, então fica menos cosseno de φ. Mais seno de π vezes seno de φ, seno de π é zero. Então esse termo aqui, ó, na verdade, ele é a mesma coisa que o menos cosseno de φ. E aí menos daqui com menos daqui dá mais, né? A gente pode, na expressão geral do nosso PO, ou seja, agora a gente vai substituir esses termos aqui, né? Vai ficar NI vezes R ao quadrado mais SI mais R ao quadrado menos 2R SI mais R cosseno de φ elevado a meio. Esse termo aqui é o primeiro. Mais NT vezes tudo isso aqui, né? R2 mais ST menos R ao quadrado menos 2 vezes R ST menos R vezes o cosseno de φ. Agora esse termo ficou positivo, elevado a meio. Então veja, este é o caminho óptico percorrido utilizando essa geometria, né? É o caminho óptico percorrido usando a geometria. E pelo princípio variacional, veja bem, pelo princípio variacional, a derivada, veja bem, a derivada do caminho óptico, né? Em relação ao ângulo aqui, ó. Se a gente derivar esse termo em relação a esse ângulo, né? Derivando o termo em relação a esse ângulo, igualando a zero, a gente tem o princípio variacional, né?
Então vamos aplicar o princípio variacional aqui, que diz que o caminho ótico, os caminhos óticos têm que ser os mesmos, né? Tem que ser os mesmos. Okay? E depois o Fermat disse que o tempo percorrido daqui até aqui é o mesmo, né? Os tempos têm que ser os mesmos. Essa é a ideia. Então vamos derivar esse termo. Derivando esse termo, a gente vai chegar em uma expressão que vai ser assim. Primeira parte, que é essa daqui, né? Vai ficar meio, que vai cair o meio aqui, né? NI vai manter, né? Vamos colocar aqui, ó. Veja, esse termo vai para baixo, vai ficar R2 aqui, mais SI, mais R ao quadrado, menos 2R, SI, mais R, cosseno de φ. Veja que a gente está derivando em φ, né? Derivando em φ. Aí, veja bem, esse termo aqui é constante, esse termo é constante, nós temos um NI aqui, esse termo não é constante. Então, veja, esse termo aqui preserva, esse termo aqui vai preservar, vai ficar 2R SI mais R, e vai aparecer aqui um seno, né? Menos seno, né? Só que o menos seno com o menos daqui dá mais. Menos seno com menos aqui dá mais. Ok? Então essa é a derivada desse termo aqui. E aqui também vai aparecer uma derivada muito parecida, vai aparecer meio aqui, vezes esse termo todo, ST mais menos R aqui, ao quadrado, mais 2R ST menos R, cosseno de φ, elevado a meio. E aqui também, aqui é o NT. Veja que aqui o cosseno vira, esse termo mantém, que é uma constante, ST menos R. Vai aparecer um seno, um menos seno de φ aqui, que com esse menos daqui, ó, fica mais. Né? Na verdade, aqui é mais, desculpa, aqui é mais, né? Porque ficou menos com menos aqui mais. Menos seno aqui, aparece um menos aqui. Isso a gente vai igualar a zero. Vai igualar a zero aplicando aí o princípio variacional, certo? Igualamos a zero aplicando aí o nosso princípio variacional. Muito bem. Veja aqui o meio desaparece, o seno também desaparece, o 2R desaparece, ok? Mas esses termos aqui não são iguais, né? Esses termos não são iguais. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, né? Se a gente passar esses termos, aí vai ficar... O que sobrou aqui, né? O que sobrou aqui? Sobrou... Aqui, vamos escrever aqui o que sobrou. NI, esse termo aqui vai desaparecer das expressões, porque tudo está igual a zero, né? Vai ficar aqui um seno de... Não, seno também desaparece. Fica SI mais R dividido por esse termo aqui, ó, que é o LI, né? Vamos escrever aqui de uma maneira mais compacta, né? Esse termo aqui é o próprio LI, né? É o próprio LI. Então apareceu esse termo aí, nessa parte. E aqui, ó, fica o quê? Menos NT ST menos R, porque esse termo desaparece, está aqui também, dividido por LT, que esse termo aqui é o LT, né? Isso é igual a zero. Então veja bem, quando a gente aplica o princípio variacional, a gente chega nessa equação, né? A gente chega nessa equação. E aí se a gente rearranjar essa equação, veja bem, fica NI vezes SI sobre LI, N mais NI vezes R sobre LI,
E aqui fica menos NTST sobre LT, menos NTR, menos com menos, mais NTR sobre LT. Então tem uma parte em R, né? Tem uma parte em R aqui. E a gente já pode organizar da seguinte maneira. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar NI sobre LI. A parte em R ali vai ser mais NT sobre LT. Tudo isso multiplicando R, que eu vou passar para o lado de cá como 1 sobre R, né? 1 sobre R. E ficou aqui um termo que é em SI, ó, LI, e aqui outro NT, LT. Quando a gente passou para o lado de lá, eles inverteram, então ficou NT, ST sobre LT, menos NI, SI sobre LI. É só abrir essa expressão e a gente chega nessa daqui. A gente chega nessa expressão aqui. É isso mesmo. E essa expressão aqui é a equação da lente esférica. Equação geral da lente esférica. Que é uma equação complicada, né? Porque, veja, tem muitos termos, né? Muitos termos. Muitos termos mesmo. Então, é muito comum, né? É muito comum os fabricantes de lentes utilizarem uma aproximação, né? Utilizarem uma aproximação. E essa aproximação pode ser feita por uma série. Se a gente usar a ideia da série de Taylor, né? Série de Taylor. Na série de Taylor a gente escolhe um contorno e a gente faz uma aproximação em torno desse contorno aqui, né? Desse contorno. Veja que a variável aqui importante ela é esse ângulo, né? Dependendo do ângulo aqui, ó, a gente tem um contorno. Se a gente fizer esse ângulo se aproximar da normal, o máximo, ou seja, se a gente considerar os raios como muito próximos aqui da normal, ó, nos raios bem próximos aqui, uma região de contorno aqui, ó, onde o φ é muito pequeno, né? Um φ muito pequeno, a gente faz uma aproximação boa aí que dá para trabalhar com as lentes, né? Com as lentes esféricas nessa região, tá? Então, fazendo uma aproximação de Taylor, né? Fazendo uma expansão de Taylor de cosseno, né? Isso vai dar um termo que é assim, a expansão de termo de cosseno parece 1 em φ0, né? Φ ao quadrado sobre 2, né? Mais um termo que é o φ quarta sobre 4 fatorial, menos um φ sexta sobre 6 fatorial, e assim por diante. Veja aqui, na expansão de Taylor de cosseno, sobrevivem os termos de ordem 2, de ordem 4, 6, 8, 10 e assim por diante, né? Agora, numa aproximação que a gente chama de aproximação, né? Uma aproximação que a gente chama de paraxial. O que é uma aproximação paraxial? É considerando que os raios incidentes, todos eles vão estar muito próximos à normal. Se a gente considerar que os raios incidentes estão muito próximos à normal, ou seja, se a gente fizer uma aproximação paraxial, então, veja bem, o nosso cosseno, ele vai ser, veja, os termos de ordem superiores a 2, incluindo 2, são muito pequenos. A gente considera esses termos como muito pequenos, porque o nosso ângulo é muito pequeno. Então a gente pode
desconsiderar os termos de ordem superiores a 2, né? De ordem superiores a 2. Desconsiderando, só sobrou um 1 aqui, né? Então o nosso cosseno de φ ele vai ser muito próximo de 1. Muito próximo mesmo. Então, fazendo essa aproximação chamada aproximação paraxial, que é muito comum essa aproximação feita pelos fabricantes de lentes. Então veja que esse termo aqui, ó, agora utilizando essa aproximação, veja que esse termo aqui, ó, veja, se o cosseno é 1, ele virou um produto notável aqui, né? De um triângulo retângulo, onde nós temos, veja bem, aqui é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, que dá o primeiro menos o segundo ao quadrado, né? Agora, o primeiro menos o segundo ao quadrado, o R cancela, só sobra o SI. Então, isso aqui fica SI ao quadrado. Então, nessa aproximação paraxial, o LI ele é praticamente igual ao comprimento de SI. O comprimento de LI passa a ser praticamente o comprimento de SI. Aqui é a mesma coisa. Cosseno é 1. Aí é um outro produto notável, só que aqui com mais, né? Então fica R mais esse termo ao quadrado. Então veja bem, o R cancela, fica ST ao quadrado dentro da raiz, fica ST. Então o LT passa a ser o LT fazendo essa aproximação inteira, né? Então praticamente o raio que está dentro da lente, ele tem um comprimento praticamente igual ao comprimento ST. Então, utilizando essas aproximações ali, veja, o LT vira ST, então esse termo aqui é 1, o LI vira SI, isso aqui é 1, fica NT menos NI aqui dentro. E aqui vira S, SI e ST. Então, nossa equação final, né, nossa equação final fica assim, ó, NI sobre SI mais NT sobre ST igual a 1 sobre R e a subtração dos índices de refração, simplesmente. Essa equação aqui, que é uma equação paraxial, né, com aproximação paraxial, né, utilizando série de Taylor, desconsiderando os termos de ordem maiores ou iguais a 2, porque o nosso ângulo é muito pequeno, ou seja, os nossos raios estão muito próximos aqui da normal. Considerando isso, veja, na prática, os fabricantes de lentes, aqui é chamada equação dos fabricantes de lentes. Então eles usam essa equação para determinar as nossas lentes, né? As nossas lentes esféricas, ok? Então ela serve tanto para lentes esféricas quanto para lentes delgadas. Essa é a equação do fabricante, né? Equação do fabricante. Agora, a equação geral, se considerar uma lente muito grande, né? com um dióptro, com uma circunferência muito grande, né? Enfim, aí a gente tem que usar essa equação geral, uma equação um pouco mais complicada. Ok? Veja, esse cálculo todo foi feito considerando que o raio ele está se deslocando da esquerda para a direita, né? De quem olha, de quem está observando aqui a lousa, né? Da esquerda para a direita. Se a gente considerar o raio da direita para a esquerda, aí alguns sinais vão mudar e, né, aí a equação muda alguns sinais aqui. Aí tem que fazer o cálculo para ver onde é que mudam os sinais, né? Então tem que pensar nisso aí, ok? Então essa é a convenção. A convenção é que a gente está pensando, para chegar nessas expressões, pensando nos raios da esquerda para a direita.
Ok? Então, até a próxima!